Alô, alô, galera, aquele abraço para KTO. O papo agora é Brasileirão. Um jogo, isso, apenas um jogo aconteceu nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Um dos 5 jogos atrasados do Inter por causa da enchente aqui no Rio Grande do Sul. O Inter enfrentou o Juventude no estádio Beira-Rio. Inter que estava, no geral, há 12 jogos sem vencer, computando partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. 12 do total e 8 jogos no Brasileirão. E o Inter de virada venceu o Juventude no Beira-Rio por 2-1. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, vou mostrar a parte de baixo da tabela. O Inter venceu, deu uma respirada. Porque o Inter, se tivesse empatado ou perdido para o Juventude, poderia, na rodada do fim de semana, entrar no Z4. Agora, não vai entrar mais. 2 times, com certeza, vão fechar a próxima rodada na zona de rebaixamento. E outros 3, daqui a pouco vou mostrar para vocês quais esses 3 times. 2 dos 3 times, que eu vou mostrar na sequência, vão terminar a rodada também na zona de rebaixamento. Então, temos aí, nesse momento, apenas 5 equipes brigando na parte de baixo da tabela, na próxima rodada, estou falando, ok? Então, na sequência, vou explicar qual é a situação. Fala sobre Internacional e Juventude na sequência, mas vamos fazer o seguinte, vamos antecipar? Deixa eu mostrar aqui a tabela, mostrar a parte de baixo da tabela que coloca agora o Inter na 12ª posição com 25 pontos. O Inter venceu de virada o Juventude por 2-1 no Beira-Rio, passou o Criciúma, passou o Grêmio, passou o Juventude. Agora é 12º colocado. Empatado em pontos com o Juventude, empatado em vitórias. 25 pontos tem o Inter, 25 tem o Juventude. 6 vitórias tem o Inter, 6 vitórias tem o Juventude. O Inter passou o Juventude pelo saldo de gols. O Inter tem saldo positivo 1 contra saldo negativo 4 da equipe do Juventude. O Inter, com a vitória, abriu 4 pontos de vantagem sobre o Corinthians, que hoje é o primeiro clube na zona de rebaixamento. Corinthians 21 pontos, Inter 25. E aí uma diferença muito grande, pessoal. Muito se falava, o Inter ameaçado de rebaixamento. Claro que o Inter disputou hoje, o Inter não fez o primeiro turno ainda. Disputou a 18ª partida contra o Juventude. Ainda tem um jogo atrasado no primeiro turno para fazer contra o Cruzeiro, dia 28, lá em BH. Para depois começar, entre aspas, o segundo turno da competição. O Inter tem no momento, ou disputou até o momento, 18 partidas. O Coringão fez 22, então o Inter tem, aqui ó, 4 pontos a mais que o Corinthians, 4 pontos a mais que o Corinthians e 4 jogos a menos que o Corinthians. Então a diferença é muito grande. Então o Inter passou o Criciúma, passou o Grêmio, passou o Juventude. O Inter tem, em relação ao Bragantino, 2 jogos a menos. O Braga tem 27 pontos contra 25 do Inter. O Inter tem 2 jogos a menos que o Bragantino. O Inter tem 3 jogos a menos que o Juventude. Tem a mesma pontuação do Ju, mas 3 jogos a menos, 18 contra 21. O Inter tem 2 jogos a menos que o Grêmio. 18 jogos o Inter, 20 jogos o Grêmio. Criciúma também tem 20 jogos, então 2 jogos a mais que o Inter tem, a equipe do Criciúma. O Vitória, que é o primeiro clube fora do Z4, tem 4 jogos a mais que o Inter. Então o Inter tem 18 jogos feitos contra 22 do Vitória. Aí vem uma situação importante, pessoal. Próxima rodada agora, ó, 23ª, daqui para baixo. Já é certo que vamos terminar a próxima rodada no Z4, o Lanterna Atlético Goianiense, com 12 pontos, e o Cuiabá, que tem 17. Entre esses 3 times aqui, ó, Vitória e Corinthians com 21 e Fluminense com 20, 2 desses 3 aqui vão fechar a rodada junto com Cuiabá e Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Tem duelo direto aqui entre Corinthians e Fluminense. Então, é certo que um desses 2 aqui vai terminar a rodada no Z4. Certo? Por quê? Se der empate entre Corinthians e Fluminense, é no Rio o jogo, Fluminense e Corinthians no caso, Coringão vai a 22, o Flu vai a 21. Mas não vai passar o Vitória com empate. Por quê? O Vitória tem 21 pontos, 6 vitórias. Se o Fluminense empata com o Corinthians, vai a 21 pontos e 5 vitórias. Se o Corinthians ganha, passa o Vitória, ok, mas o Fluminense fica atrás do Vitória. Se o Fluminense vence,
O Fluminense passa com Corinthians e Vitória, mas o Vitória fica ainda aqui, ó, na frente do Corinthians. Então é certo que Cuiabá e Atlético vão fechar a rodada próxima no Z4. E um desses dois aqui, com certeza, vai fechar também no Z4. Aí resta saber se os dois, Corinthians e Fluminense, vão estar ao final da rodada no Z4 ou apenas um dos dois com o Vitória entrando na zona de rebaixamento, ok? Vou passar a rodada na sequência aqui. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: na próxima rodada, portanto, da 16ª posição até o 18º lugar aqui vai mexer, ó. Aqui que vai mexer, certo? É o que vai acontecer na rodada. O Vitória até pode vencer o seu jogo, ultrapassar o Criciúma, mas eu quero dizer que só esses três aqui brigam pelas duas vagas na zona de rebaixamento na próxima rodada. Próxima rodada que tem, no sábado, Grêmio e Bahia, Atlético Mineiro e Cuiabá, Bragantino e Fortaleza, Fluminense e Corinthians. Domingo, Palmeiras e São Paulo, Atlético Goianiense e Inter, Criciúma e Vasco, Botafogo e Flamengo, Atlético Paranaense e Juventude. E na segunda-feira, fechando a rodada, 8 da noite, tem Vitória e Cruzeiro. Quer dizer o seguinte, pessoal. No sábado tem Fluminense e Corinthians, certo? É certo que, como o Vitória só joga na segunda-feira, é certo que o Vitória no sábado vai entrar na zona de rebaixamento, com qualquer resultado no Rio. Porque se der empate, por exemplo, no Rio, o Corinthians passa o Vitória. O Vitória entra no Z4. Se o Fluminense vence o jogo, o Vitória entra no Z4. Então, o Vitória, no sábado, vai entrar no Z4. Aí resta saber se o Vitória, na segunda-feira, vai sair do Z4. Ela vai ter que fazer resultado contra o Cruzeiro para, então, sair do Z4 na próxima segunda-feira. Entenderam? Questão importante, portanto, aí. Aqui, ó. Do 11º colocado até o 20º, o Inter é quem jogou menos aqui. 18 jogos contra 20 de Bragantino, Grêmio e Criciúma. 21 jogos de Juventude e Fluminense. Ah, faltou Cuiabá com 20 jogos também aqui, ó. 21 jogos de Juventude e Fluminense. 22 jogos de Vitória, Corinthians e também do Atlético Goianiense. Para fechar, Ener Valencia. Marcado pelo torcedor do Inter, porque no ano passado, vocês vão lembrar muito bem, o Inter no Beira-Rio, dominando o jogo contra o Fluminense, semifinal da Copa Libertadores da América, vencendo o jogo por 1-0. Valencia errou 3 gols feitos. E ao errar os gols, deu chance do Fluminense primeiro empatar o jogo e depois virar a partida e eliminar o Inter. Então, desde o ano passado já tem esse ranço da torcida do Inter com o Valencia. Valencia que vem errando gols na temporada. E nesta quarta-feira, jogo 0-0, o Inter pressionando, Juventude não atacava, o Inter mandava no jogo, 25 do primeiro tempo, pênalti para o Inter. Quem vai bater? Ener Valencia. O que aconteceu? Errou. E aí, para piorar a situação do Valencia, aos 48 do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Nenê fez para o Juventude o gol. Então, aquilo que seria a vitória parcial do Inter, com o Valencia marcando o gol, como ele errou o pênalti, o Juventude marcou o gol, então o Inter saiu perdendo no primeiro tempo. Deveria estar vencendo com o pênalti cobrado pelo Valencia, desperdiçou, o Juventude marcou, e o Inter saiu de campo no intervalo, perdendo o jogo. Thiago Maia, aos 12 do segundo tempo, acabou marcando o gol de empate, e aos 35, Bruno Tabata, o estreante Bruno Tabata, fez o gol da virada, o gol da vitória do Inter. Aí uma questão importante, foi de pênalti. Tabata chutou, errou. Gabriel defendeu, o goleiro Gabriel do Juventude defendeu, e no rebote o Tabata acabou marcando o gol do Inter da vitória e da virada. E aí um fato importante na temporada do Inter. 11 pênaltis para o Internacional no tempo normal das partidas. Não estou computando aqui a decisão por pênaltis contra o Juventude no Gauchão. Não, apenas no tempo normal. 11 pênaltis marcados para o Inter. O Inter, dos 11, errou 6, acertou só 5. Então é um fato que o Inter vai ter que melhorar essa questão na cobrança de pênaltis. O Inter tem jogos atrasados contra o Cruzeiro, da 5ª rodada, já marcado para o dia 28, e mais 3 jogos atrasados não marcados ainda, contra Bragantino, 16ª rodada, Flamengo, 17ª rodada e Fortaleza, 19ª rodada.
E o Juventude tem um jogo atrasado para fazer da 16ª rodada contra a equipe do Cuiabá. São os próximos jogos, ou pelo menos jogos atrasados aí, de Internacional e também de Juventude. O Inter tem 4 jogos atrasados para fazer a partir de agora no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Fui!